Quantos de vocês trouxeram a revista com as mensagens para a nossa campanha 40 Dias de Milagre? Você pode abri-la na página número 8. Na página número 8, nós vamos hoje meditar no 8º sermão. Você pode me acompanhar e pode fazer a leitura dela também na sua casa, tá bom? No 8º sermão, para isso, eu vou aqui abrir a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, no livro do profeta Samuel. Samuel, queridos, é um nome lindo. Samuel tem uma história linda, é uma das mais lindas histórias da Bíblia. Esse menino nasceu como resposta de oração. Sabiam disso? Esse menino nasceu como resposta de oração. Abra a revista, página 8. Está escrito assim: esta é a história de Ana, mãe de Samuel, o menino que se tornou profeta. Ela sofria com o fato de ser estéril e de não poder gerar filhos. Sua angústia era maior ainda pelo fato de ter uma rival que lhe provocava. Mas quem poderia ajudar Ana se o marido nada podia fazer? Médicos naquela época também nada podiam realizar. Ana entendeu que gerar um filho para ela só poderia acontecer através de um milagre. A Bíblia nos diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Digam comigo amém. Lá no penúltimo parágrafo está escrito: o ingrediente existente aqui neste milagre chama-se coragem. Diga comigo, queridos, coragem. Aleluia. Vejam bem, vocês já ouviram, por certo, diversas vezes a respeito da história de Ana. Ana era uma mulher amada por Deus e extremamente amada pelo seu marido. Eles eram pessoas bem-sucedidas financeiramente. Se estivessem vivendo nos nossos dias, poderíamos chamar o marido dela de um agropecuarista. E a história também nos diz que eles amavam a Deus e levavam muito a sério o relacionamento deles com Deus. Mas, meus queridos irmãos, por mais que nós amamos a Deus, na condição de seres humanos, nós não estamos livres de atravessar por dificuldades. Ana casou-se, nutrindo nela o sonho que toda mulher tinha e tem. Porque toda mulher foi criada por Deus para ser amada. Amém, mulheres? Mulheres, as mulheres foram criadas por Deus para serem amadas. Amém? As mulheres foram criadas por Deus para serem respeitadas. Amém, mulheres? As mulheres foram criadas por Deus para serem protegidas. Amém, mulheres? Mas as mulheres foram criadas por Deus para que através dela a família pudesse crescer, que a mulher pudesse procriar
ter filhos e com o seu marido formar uma linda família. Este é o plano de Deus para toda mulher, para todo marido, para toda família. E Ana, meus queridos irmãos, ela tinha um obstáculo a ser vencido. Ela não podia ter filhos. A história diz que ela não podia ter filhos. E é mais incrível ainda, irmãos, nós percebermos que Ana não podia ter filhos, não é porque surgiu nela uma enfermidade, uma anomalia ou coisa parecida. No capítulo 1, no verso número 6 de 1 Samuel, a Bíblia, ela nos diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para que ela embravecesse, porque o Senhor, vejam irmãos, porque o Senhor tinha lhe cerrado a madre. Não tenho a resposta para você. Ah, como seria bom se nós tivéssemos todas as respostas para a vida. Não é, irmãos? Mas existem coisas que acontecem que eu não tenho a resposta para você, você não tem a resposta, a ciência não tem a resposta e a Bíblia não nos dá a resposta. Está escrito na palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28, assim: as coisas que são esclarecidas são para os homens, mas as coisas que são encobertas são para Deus. Honestamente, eu desconheço o motivo pelo qual Ana nasceu já estéril. O texto diz que Deus fechou a madre, isto é, a capacidade dela ter filhos. Deus fez isso. E aí, queridos, Eucana, o marido dela, precisava buscar uma resposta, uma solução alternativa. Era permitido no Velho Testamento que, neste caso, o marido pudesse ter uma outra mulher para poder gerar filhos, para que a herança dele pudesse ficar em família. E Eucana, então, trouxe para o seu convívio familiar uma mulher chamada Penina. E esta mulher gerou alguns filhos e dava muita alegria a Eucana, o marido. Mas nem assim Eucana deixou de amar a Ana. Tanto é verdade que um dia, quando Penina provocava Ana, Ana estava angustiada, chorosa certamente. E o marido disse a ela: querida, eu a amo, e de todas as pessoas às quais eu presenteio, a pessoa que mais recebe os presentes e a minha atenção é você, pelo amor que eu tenho por você. O que ele estava querendo fazer é consolá-la, a fim de que ela pudesse receber aquilo como algo natural e que ela pudesse se sentir consolada com o amor dele. Mas Ana não desistiu. Ana era uma mulher de coragem. Diz comigo assim, irmãos, coragem. Existem momentos nas nossas vidas, queridos, que nós precisamos arrumar coragem, onde nós não vemos dentro de nós, dentro de uma situação familiar,
dentro de uma situação na nossa vida profissional, dentro de uma situação na nossa saúde, nós precisamos arrumar coragem, levantar a nossa cabeça e confiar que o Deus que nós servimos, Ele é o Deus das coisas impossíveis. Quantos de vocês acreditam assim? Digam amém, Jesus. Diz também a Bíblia Sagrada que todos os anos Eucana levava toda a família dele até Jerusalém para ir no templo do Senhor adorar a Deus, para levar os dízimos do resultado daquilo que ele produziu durante aquele tempo e para receber a bênção do sacerdote de Deus, do sacerdote Eli. E queridos, já passado há alguns anos, Ana vivia esta história de humilhação. Ana vivia esta história, meus amados, onde a sua rival menosprezava ela, zombava dela, e ela colocava isto aos pés do Senhor. Ouçam, por favor, queridos, tudo quanto nos sobrevier, se nós resolvermos colocar aos pés do Senhor, de Deus haverá resposta para as nossas vidas. Aleluia. Eu já experimentei isso na minha vida, irmãos. Ok? Esta semana ainda, alguém bem de longe me ligou cobrando de mim uma situação. E eu falei para aquela pessoa assim: querido, isto é passado. No meu coração não existe lugar para ressentimento. Eu estou lavado no sangue de Jesus. Não quero constranger ninguém e nem expor ninguém. Não é para isto que eu vivo. Eu vivo para agradar o meu Rei Jesus. E todas as vezes que vem sobre mim uma situação que eu não consigo resolver, ou que eu não tenho uma resposta, ou que eu não compreendo o propósito daquela situação, eu levo aos pés do Senhor em oração, irmãos, porque eu sei que a oração tem poder para mudar qualquer situação na vida do filho e da filha de Deus. Você também acredita assim? Então levante a sua mão direita para Deus, bem alto, diga assim: a oração tem poder para mudar qualquer situação. Aleluia. Se você quer aplaudir, então aplaude com alegria ao Senhor. Aplaude com alegria ao Senhor. Queridos, olha a postura de uma mulher de Deus. Irmãs, enquanto Ana era humilhada, sabe o que ela fazia? Ela ia para o templo orar a Deus. E em uma dessas vezes que ela estava no templo adorando a Deus, o sacerdote que estava sentado em um dos cantos do templo, ele observou ela, e ela estava orando e derramando a alma dela aos pés do Senhor. Irmãos, vocês sabem, né, que a nossa oração, ela é exteriorizada de maneiras diferentes.
Por exemplo, quando você está orando para agradecer a Deus pelo dia e o momento que você vai deitar-se, a sua oração é expressa de uma forma. Quando você vai fazer aquela oração agradecendo a Deus pelo alimento, você faz uma oração curta, objetiva, não é verdade? Apenas demonstrando o seu temor a Deus e reconhecendo que aquilo foi originado em Deus, Deus te deu condições para ter aquele alimento e abençoando o alimento. Não é assim? Mas às vezes nós oramos por alguém como Jesus orava. Prestem atenção. A Bíblia diz que todas as vezes que alguém chegava na presença de Jesus em desespero, a Bíblia diz que Jesus orava por aquelas pessoas com compaixão. Você sabe o que é orar por compaixão? Sabe o que é orar por compaixão? É você se colocar, é você orar se colocando no lugar da pessoa que está sofrendo. Tá? É você tentar avaliar o grau de sofrimento daquela pessoa. E você pode conhecer o grau de sofrimento da pessoa quando você vê a pessoa que está sofrendo, quando você vê as condições de saúde da pessoa que você está sofrendo, está vendo, quando você vê o diagnóstico médico e quando você vê a pessoa gemendo e clamando por vida. Se você estiver orando por alguém nestas condições, a sua oração certamente vai ser diferente daquela oração que você faz apenas para agradecer pelo alimento. Sim ou não, irmãos? Talvez isso não aconteça quando você sabe que alguém lá do outro lado do mundo está passando por um problema e te pediu oração. Você vai dizer: Senhor, abençoa aquela pessoa. Mas é diferente se você ver alguém da sua casa sofrendo. É diferente se você ver o seu pai sofrendo, a sua mãe sofrendo, o seu filho sofrendo. É diferente se você vê a pessoa que te ama e que você tanto ama sofrendo. A sua oração vai ser uma oração com compaixão, porque você sabe o quanto aquela pessoa representa na sua vida. Pois bem, irmãos, é por isso que a oração de Jesus funcionava, porque ele, sempre que via alguém sofrendo, ele olhava para Jesus. Falou: Pai, perdoa-lhes. Aleluia. Aleluia. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? É a manifestação de compaixão que Jesus tinha por mim e Jesus tinha por você. Ana estava orando assim. O texto sagrado diz que ela derramava a alma aos pés do Senhor. Mas o sacerdote interpretou mal. Eli entendeu que ela estava embriagada. E Eli dirigiu-se a ela e disse: Ana, não é decente. Ana, não é bonito. Ana, não é normal. Ana, não é adequado que uma mulher possa beber e embriagar-se. Pior ainda se esta pessoa vier ao templo na hora
do sacrifício, na hora da adoração, ela viera ao templo embriagada. Por que, Ana, você bebeu e está embriagada? E ela, humildemente, irmãos, ela humildemente, ela não abandonou o templo, ela não respondeu mal o sacerdote, e ela não levantou um motim contra o sacerdote. Ela humildemente disse: meu Senhor, a tua serva não está bêbada, a tua serva está profundamente angustiada, a tua serva está profundamente entristecida, eu já não suporto mais a humilhação, a vergonha, e por isso estou derramando a minha alma aos pés do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Digam graças a Deus. Queridos, quando o sacerdote observou isto, ele liberou uma palavra de bênção sobre a vida dela. Vamos ver isto juntos? Aleluia, aleluia. Digam comigo, glória a Deus. Aleluia. Eu não anotei o versículo onde o sacerdote disse a ela, verso 17, no capítulo 1. Então respondeu o sacerdote Eli e disse a Ana: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pedistes a ele. Irmãos, nós vemos aqui dois comportamentos totalmente diferentes. E um comportamento mudando imediatamente. Primeiro, o comportamento do sacerdote com um julgamento equivocado. E o comportamento de Ana, humilde, confessando a sua dependência de Deus. E depois o comportamento do sacerdote reconhecendo que errou. Reconhecendo que Ana estava derramando a alma na presença de Deus e liberando a bênção de Deus sobre Ana. Agora olhem para mim. Ainda que o sacerdote esteja equivocado, a bênção de Deus para a vida de Ana precisava passar pelo sacerdote e precisava ser liberada sobre Ana. Isso mostra, meus amados irmãos, que os nossos líderes religiosos não são perfeitos, são homens que cometem equívocos, mas nem por isso a unção de Deus saiu do sacerdote. Ele ainda estava com a bênção de Deus para transferi-la para Ana. É óbvio, irmãos, é óbvio que depois desse episódio, o sacerdote precisou prestar contas com Deus. Vou deixar isso aqui como tarefa, mas a bênção de Deus não foi impedida sobre a vida de Ana. Sabe por quê? Porque quando você derrama a sua alma na presença de Deus, a sua humildade, a sua oração, ela transcende o natural e ela passa para o sobrenatural. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque Deus, com esta postura de uma filha dele, Ele age no campo sobrenatural. E aquilo que é impossível, Deus torna possível, porque para o nosso Deus, todas as coisas são possíveis. Quando Eli fez esta declaração dizendo assim: filha, vai em paz, e o Deus de Israel conceda o teu sonho. Irmãos, Ana
pegou aquilo para ela. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando aqui e usei esta expressão. Você precisa pegar a bênção de Deus. O Espírito está te dando uma revelação, então pegue a bênção de Deus. E passado algum tempo, uma irmã veio contar para mim um testemunho daquilo que ela estava buscando em Deus. E ela disse: pastor, quando o senhor falou aquela palavra, eu peguei a bênção para a minha vida. Eu proferi que eu estava recebendo a bênção de Deus. Eu declarei que eu estava recebendo a bênção de Deus. E eu persegui aquele alvo. E Deus me deu a vitória. Aleluia. Diz o texto sagrado que Ana voltou com seu marido para casa. E no ano seguinte, Ana foi ao templo adorar a Deus. Mas agora ela foi com o menino Samuel nos seus braços. Porque Deus, vejam bem, a Bíblia diz que Deus cerrou a madre. Que Deus tinha tornado ela, queridos, impossibilitada de ter filhos. Mas agora Deus reverteu aquela situação. Olhe para mim. Se você acha que existe alguma causa perdida na sua vida, se você tiver a mesma postura de Ana, Deus vai reverter esta situação. Aleluia! Se você acha, ou se já disseram a você, que não há solução para o seu problema, e você tiver a mesma postura de Ana, Deus vai reverter esta situação para provar a você que Ele é Deus. Agora, meus irmãos, o grande segredo do milagre de Ana. Ela havia feito uma aliança, um pacto de fidelidade a Deus. E quando ela recebeu o milagre dela, Samuel, o marido disse: querida, vamos ao templo para adorar a Deus? Ela disse: não, eu vou cuidar do menino, e quando o menino estiver desmamado, no tempo certo, eu vou levar o menino e eu... Não vou levar uma oferta de 10 reais no altar. Eu vou levar o meu filho e vou entregar o meu filho no altar de Deus. Viu, meu irmão querido? Minha irmã querida, isto funciona. Esse passo de fé funciona. Muitas vezes você pensa assim: não, Deus, eu não consigo ser dizimista porque tem esse motivo, aquele. Quando você fizer uma aliança com Deus e você reconhecer que a sua vida foi Deus quem te deu, que a sua família foi Deus quem te deu, que o seu trabalho e as suas habilidades foi Deus quem te deu. Quando você reconhecer que o Deus de Ana pode reverter uma situação de perda, e você fizer uma aliança com Ele dizendo: eu vou ser fiel a Deus em qualquer situação. Há pessoas que dizem assim, irmãos: se Deus fizer isso para mim, eu vou fazer aquilo. Isso não é obediência, isso é uma troca. Há outras pessoas, meus queridos irmãos, que dizem que elas não têm possibilidade. Isto não é verdade. A palavra de Deus nos diz que Deus deu a todos nós a habilidade de servirmos a Ele com fidelidade. E a mensagem que nós ouvimos na sexta-feira ensinava isto para nós. Se não, vejam só, me ajude a encontrar o livro de 1 Reis. Ó, o que diz a palavra do Senhor
em 1 Reis, no capítulo, se não me falha a memória, 17. Vejam o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Digam comigo, graças a Deus. E o Senhor ouviu a voz de Elias, capítulo 17, verso 22. E a alma do menino tornou a entrar nele. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse-lhe, vá, porque o teu filho vive. Então a mulher disse, nisso conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor está na sua boca e é a verdade. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer glória ao Pai? Glória ao Filho? Glória ao Espírito Santo. Olha o versículo 13 deste mesmo capítulo. E Elias lhe disse, não temas, vá conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bocado pequeno e traze-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor. Esta é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Irmãos, eu recebo esta palavra como de Deus para a minha vida. Assim diz o Senhor. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. É com base nisso, irmãos, que eu digo sempre a vocês, na minha vida não vai faltar. Quem acredita assim, diga amém. Levanta bem alto a sua mão, mais alto. Diga comigo assim, a farinha da panela não se acabará. Diga comigo, na minha vida não vai faltar. Diga comigo, e o azeite da botija não faltará. Diga, na minha casa não vai faltar. Fica em pé na presença de Deus. Podem aplaudir a Deus, irmãos. Isto. Vamos ficar todos em pés na presença de Deus. Eu tenho um segundo tópico aqui, que é o momento e o separa para que ele fosse um profeta de Deus. Eu vou pregar em uma outra oportunidade, porque eu creio que agora o Espírito de Deus já completou no seu espírito a palavra que ele gostaria. Quantos entenderam esta palavra? Quantos dos irmãos acreditam que Deus fez isso na vida de Ana? Que Deus deu a ela a condição de se tornar mãe, quando já há muito tempo ela era estéril. Deus reverteu. Aleluia. Quantos acreditam que Deus reverteu essa situação? Diga amém. Diga eu creio, Senhor. Diga eu creio, Senhor. Será que Deus pode fazer na sua vida? Será que Deus pode fazer na sua vida? Você quer que Ele faça na sua vida? Coloque então as duas mãos sobre o seu coração. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Agora, novamente, traga a sua mão sobre o seu coração, porque eu vou orar por você. Agora, eu vou entrar na presença de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, teu Santo Filho, eu entro na tua presença agora, não para ter aquela postura
do sacerdote Eli de julgar a tua filha ou julgar os teus filhos, mas para ter, meu Deus, a atitude dele em mudar e liberar a bênção. E agora, Pai, eu libero a bênção do Senhor que está na minha vida para o teu povo, e no nome de Jesus Cristo, e eu te peço, Senhor, pelo teu poder, reverte a situação, abre esta porta que se fechou, traz cura a este corpo que outrora era saudável e hoje encontra-se doente. Deus, traz paz nesta família e neste casamento que antes era tão bom e agora passa por dificuldades. Pai querido, pelo teu poder e pela tua graça, ó Deus da minha vida, abre portas na vida profissional do teu filho, para que aquela mesma fase, meu Deus, de prosperidade que ele vivia, ela possa ser revertida e a prosperidade retorne, para que o teu filho possa servir ao Senhor e ver que o Senhor é bom e que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ó Deus de Ana, ó Deus da minha vida, ó Deus de milagres, opera o milagre na vida do teu povo, para a glória, para a honra e para o louvor de Jesus Cristo. E que assim seja. Todos digam amém, Jesus. Digam graças a Deus. Digam glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo.